Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Moreno, professor de Química, 12º ano. Ok, hoje nós vamos ver o que é. O sumário de hoje é funções nitrogenadas, certo? Na última aula nós tínhamos falado de funções oxigenadas. Vamos ter uma pequena alteração para a aula de hoje. Funções nitrogenadas, vamos falar de aminas, amidas e aminoácidos, certo? Vamos lá. Funções nitrogenadas, o que é? O nitrogênio é um dos elementos fundamentais da química orgânica e os compostos que o possuem em sua estrutura são chamados de nitrogenados. Funções nitrogenadas são funções orgânicas que possuem um ou mais átomos de nitrogênio em sua estrutura. Elas podem ser divididas em várias classes, entre as quais estão as aminas, amidas e aminoácidos. Aminas. Vamos falar de aminas. Vejam a estrutura geral. Nós temos nitrogênio no centro e R à volta de nitrogênio, certo? R são os radicais orgânicos. Podem representar radicais orgânicos. Então, aminas são os compostos orgânicos nitrogenados derivados da amônia ou amoníaco, NH3, o que resulta em uma troca total ou parcial dos átomos de hidrogênio na molécula por substituintes, radicais alquilos. Os radicais alquilos que chamamos de substituintes, certo? Representados pela letra R. Os radicais têm a representação com a letra R. Elas podem ser classificadas como simples, quando os substituintes são todos iguais, ou mistas, quando os substituintes são diferentes. As aminas são utilizadas na fabricação de sabões, medicamentos e corantes, e as aminas são encontradas nos 3 estados físicos da matéria, variando sua propriedade ou suas propriedades físicas. Uma característica constante que não varia é sua basicidade, visto que elas possuem valores de pH maiores que 7 em soluções aquosas. Elas ainda podem ser classificadas como primária, secundária ou terciária, de acordo com a quantidade de substituintes que possuem. Classificação. Vamos classificar as aminas. Primária. As aminas desse tipo possuem apenas um substituinte em sua estrutura, sendo aminas terminais. Tendo apenas um substituinte, é amina terminal, ok? Ou aminas terminais. Já que o grupo funcional se encontra em uma extremidade da molécula. Tá bom? Então, quando é que é secundária? Aminas secundárias. Já as desse tipo possuem apenas um hidrogênio ligado ao nitrogênio, ou seja, possuem 2 grupos substituintes. E terciária, também chamadas de saturadas, elas têm 3 grupos substituintes ligados ao átomo de nitrogênio. Temos aqui uma representação. A figura mostra claramente o nitrogênio no centro e, neste caso, para a amina primária, temos apenas um substituinte e 2 átomos de hidrogênio. Para a amina secundária, nós temos R1 e R2 e mais um átomo de hidrogênio que não foi substituído. E a amina terciária, como podem ver, nós temos R1, R2 e R3. Por isso que nós chamamos de
aminas terciárias como sendo aminas saturadas. Já não têm mais Hs para serem substituídos. Ok? Nomenclatura. Como é que nós podemos nomear as aminas? Para nomear as aminas, segundo a IUPAC, utilizamos o prefixo referente à cadeia carbonada principal, seguido do sufixo amina. É simples. Quando os substituintes são iguais, adicionamos o prefixo di ou tri. Está bem? Para aminas secundárias e terciárias, identificamos os grupos R ligados ao nitrogênio como a letra N. Bom? Exemplo. Nós temos aqui trimetilamina. Trimetilamina, pelo que nós já conhecemos, é fácil de deduzir porque que o nome é assim. Tri vem dos 3 grupos iguais. Nós estamos a falar de quê? Radicais metilos. Então, ficamos com trimetil, ok? Metil é da cadeia carbonada dos substituintes, mais amina, que faz parte do sufixo para as aminas. Juntando isto tudo, teremos trimetilamina. Tudo pegado, certo? Continuando. Quando o composto orgânico apresentar uma cadeia maior e ou mais ramificada, pode-se considerar o grupo que contém o nitrogênio como uma ramificação de nome amina, dando a esse grupo as prioridades, melhor dizendo, de grupo funcional, como as demais funções orgânicas estudadas. Tá bom? Continuando, vamos para o exemplo 1. Vejam a estrutura. A estrutura é constituída por uma cadeia carbonada constituída por 7 átomos de carbono e podem ver que nós temos radicais metilos e também amina. Tá bom? Como é que fica o nome disto? 4,6-dimetil-heptan-3-amina. Tá bom? 4,6-dimetil vem da posição dos grupos metilos. Aqui, metil. Heptan, da cadeia carbonada. Cadeia carbonada constituída por 7 átomos de carbono, mais 3-amina, que significa sufixo e posição do grupo funcional. Tudo junto, teremos 4,6-dimetil-heptan-3-amina. Ok? Vamos ver o exemplo 2. Um pouco mais simples. 4-metil-X2N3-amina. Certo? 4-metil diz logo que o radical metilo se encontra no carbono 4. X significa que a cadeia carbonada é constituída por 6 átomos de carbono. 2N quer fazer a referência de posicionamento da ligação múltipla. E 3-amina, 3 quer dizer que a amina está no carbono 3. E a terminação é sempre amina. Ok? Agora, vamos passar de aminas para amidas. Aminas, amidas. Certo? Amidas. A estrutura geral nós temos C, que faz dupla com oxigênio, simples com um radical ou substituinte, e depois faz simples com N, que pode ter ligações por substituintes, Rs. Tá bom? Agora, as amidas são compostos com fórmula geral R ligada a C, que faz dupla com O, e N, R, a linha R, duas alíneas, caso substituintes forem diferentes. Ok? Em que assim, como anteriormente, os grupos R podem ser átomos de hidrogênio ou substituintes. Também são classificadas como primárias, secundárias ou terciárias, de acordo com a substituição de grupo no nitrogênio do grupo funcional, seguindo o padrão das aminas. Certo?
são utilizadas na fabricação de alguns polímeros, como os plásticos, nylon e Kevlar, além de constituírem os aminoácidos essenciais formadores de proteínas. Okay? Também são utilizadas em medicamentos, fertilizantes e outras resinas. Como é que nós vamos poder dar um nome às amidas? Para realizar a nomenclatura de uma amida, basta seguir a regra proposta por IUPAC ou pela IUPAC. Prefixo do número de carbonos, infixo indicativo do tipo de ligações e amida terminando. Exemplo 1. Nós temos aqui etanamida. Etanamida. Vejam a estrutura. Temos 2 átomos de carbono na cadeia principal com ligação para o NH2. Então temos etan da cadeia carbônica com 2 carbonos mais amida que faz parte do sufixo para amidas. Então todos juntos podemos ter etanamida, certo? Exemplo 2. Nós temos uma estrutura onde podem ver que todos os átomos de hidrogênio foram substituídos. Então, o nome fica N,N-etilmetilpropanamida. Como assim? N,N-etilmetil vem dos substituintes ligados ao nitrogênio, mais propan, que vem da cadeia carbonada com 3 carbonos, mais amida, que faz parte do sufixo para amidas. Então, teremos N,N-etilmetilpropanamida. Agora, vamos passar de amidas para aminoácidos. Como é que fica? Em química, um aminoácido é qualquer molécula que contém simultaneamente grupos funcionais amina, NH2 como forma de radical e ácido carboxílico, COOH, certo? Em bioquímica, este termo é usado como termo curto e geral para referir os aminoácidos alfa, aqueles em que as funções amino e carboxilato estão ligados ao mesmo carbono. Reparem na estrutura geral. Nós temos N ligado a C e C ligado juntamente com esse mesmo átomo de carbono que faz a ligação com R. Este átomo de carbono aí podemos chamar de carbono alfa. Ok? Carbono ligado ao radical R é denominado de carbono 2 ou então alfa. Nomenclatura. Como é que nós podemos nomear aqui este grupo funcional? Na nomenclatura dos aminoácidos, a numeração dos carbonos da cadeia principal é iniciada a partir do carbono do grupo ácido carboxílico, segundo as regras definidas pela IUPAC, o nome químico, porque há nome biológico, certo? Exemplo 1. Vejam a estrutura, começa com COOH, que liga a C, e este C tem 2 átomos de hidrogênio e também está ligado ao nitrogênio, que tem 2 átomos de hidrogênio. Como é que fica? Ácido 2-aminoetanoico ou glicina. Ácido 2-aminoetanoico é o nome químico. Glicina é o nome que nós podemos dar na biologia. Exemplo 2. A estrutura começa com COOH ligada a C, só que este carbono alfa tem uma sequência para baixo, tá bom? Então, ficamos com C e podemos tomar qualquer um desses carbonos que tem 3 átomos de hidrogênio como sendo radicais. E o carbono 2 está ligado novamente a nitrogênio. Então, o nome fica como ácido 2-amino
4-metilpentanoico ou então leucina, certo? Agora, a união de 2 ou mais alfa-aminoácidos leva à formação das proteínas. Macromoléculas, as proteínas são macromoléculas que apresentam diversas funções importantes para um organismo. Entre as funções das proteínas, podemos citar estrutura geral, podemos citar a estrutura enzimática, a defesa, transporte e também hormonal. A função estrutural, construção de tecidos no organismo como o muscular. Enzimática, formação de enzimas que atuam em reações químicas. Defesa, na formação de anticorpos. E para transporte, temos transporte de triglicerídeos e colesterol, por exemplo. E hormonal servem para a produção de hormônios. Ok? Trabalho para casa. Temos aqui a fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação. Vejam a fórmula estrutural. Então, temos isto. Sobre a fenilefrina, é correto afirmar que, analisando a fórmula estrutural, é correto afirmar que, na sua estrutura, existem 2 hidroxilos. As funções existentes nesse composto são fenol, álcool e amina. Ou a função amina presente caracteriza uma amina primária porque só tem um nitrogênio. Ok? Ou então nós temos a função amina presente é classificada como secundária. Por último, temos os substituintes do anel aromático estão localizados em posição meta, orto, meta, para, certo? Não se esqueçam. E nós vamos ver mais um exercício, ou trabalho para casa. 2 diz, escreva os nomes das seguintes fórmulas estruturais. Nós temos fórmula estrutural A, vejam bem como é que é, fórmula estrutural B e fórmula estrutural C. Baseando nessas fórmulas estruturais, vocês vão dar um nome para cada uma das fórmulas, certo?
Ok, vamos recapitular a aula de hoje. Hoje falamos de funções nitrogenadas, as aminas, as amidas e aminoácidos. Espero que vocês entenderam a aula de hoje. Assim foi a nossa aula de hoje no programa Aprender e Estudar em Casa, certo? Nós podemos nos encontrar na próxima aula. Não se esqueçam de obedecer as regras utilizando máscaras e manter distanciamento exigido.